Sejam muito bem-vindos à aula 01 da Escola de Intercessão da Comunidade Evangélica Efraim. Esta aula faz parte do livro Contra-ataque para toda mentira de Satanás. Há sempre uma verdade bíblica contra-atacando. Uma jornada de aprendizado, fortalecimento espiritual e aprofundamento na palavra de Deus. Meu nome é Anderson Gandra e terei a alegria de conduzir você por este conteúdo. Minha oração é que, ao longo desta aula, o Espírito Santo ilumine o seu entendimento, fortaleça a sua fé e o capacite para viver uma vida de intercessão cada vez mais eficaz. Prepare seu coração, sua Bíblia e suas anotações. Vamos iniciar juntos esta primeira aula intitulada Batalha Espiritual. Que Deus fale poderosamente ao seu coração. Eu perguntei para vocês o que é batalha espiritual, mas na Bíblia a expressão batalha espiritual não existe. Essa expressão batalha espiritual na Bíblia não existe. Ela é uma analogia, Thomas, onde a gente observa um destacamento militar como se fosse no conceito de guerra. Então pega-se a analogia onde o exército de Israel estava em guerra sempre com seus inimigos. E Paulo, que está aqui, que vem pregando o evangelho da graça, ele usa dessa analogia de destacamento militar para que a gente possa se revertir. Irmão, fortaleçam-se no Senhor. Mas olha que interessante o que ele diz aqui, porque quando ele fala sobre o capacete, a armadura espiritual, né? Paulo não fala sobre a armadura em Efésios? Revestivos da armadura de Deus. Ele está fazendo uma comparação em relação aos militares que se preparavam para o campo de batalha. Então a gente se reveste com as nossas armas para ir para um campo de batalha. A gente tem uma aplicação muito errônea sobre falar sobre essa armadura de forma individual. Na verdade, o que essa armadura representa são os atributos de Deus e o caráter de Deus através da nossa vida. Então, alguém falou, como é que eu venço uma batalha espiritual? Alguém falou, santidade, santifica. E santificação é um dos atributos, Deus é santo? Isso é um dos atributos de Deus. Então, o intercessor, aquele que deseja ter esse posicionamento de intercessor, ele tem que buscar o quê? Santidade. E a primeira coisa para a gente entender sobre a intercessão, não é saber sobre os demônios. É ter uma conexão forte com a Trindade. Porque, às vezes, no povo pentecostal, por exemplo, a gente cria muito miticismo, não, porque eu estou vendo isso, e aí é isso, e é o toque do chofar, aquela movimentação, aquela atmosfera. Irmãos, eu acredito todo no movimento profético, acredito nisso. Mas o intercessor, ele precisa ter relacionamento com a Trindade. Aquele que quer ser o intercessor precisa ter um relacionamento íntimo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu vou explicar isso por quê. Porque senão a gente vai viver uma vida sem propósito. Como eu conheço a Deus? Só através das Escrituras. Se o intercessor não gosta de ler a Bíblia, não quer ir para uma escola de maturidade e liderança, cara, e não quer se santificar, como é que você entra nessa batalha? Vamos repetir o texto e vamos ver que batalha nós estamos enfrentando. Olha o que Paulo diz. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada, o dia está próximo, rejeitamos o quê? Pois as obras das trevas e vistamos das armas o quê? Andemos, olha o que diz, andemos honestamente.
como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenha cuidado da carne em suas concupiscências. Faço a pergunta para você, você viu Paulo citando algum tipo de demônio aqui agora? Hã? Mas ele está falando de uma batalha. Que batalha Paulo está falando? A batalha interior. Então, quando eu falo de intercessão, eu preciso enfrentar uma batalha interior e as batalhas externas, que são essas expressões externas de processo de libertação de demônios. Então, é a batalha interna e a batalha o quê? Externa. A gente precisa entender que o diabo, ele já foi derrotado. Qual é a principal batalha de um intercessor? Fazendo a pergunta para vocês, anotem isso aí. Qual é a principal batalha de um intercessor? Na mente. Hã? Na mente. Mas qual é? Contra quem? Contra o? Então a nossa principal batalha é contra o pecado. É contra ele. Porque Satanás já foi vencido, Dante. A nossa luta é contra o pecado. Diariamente, com a forte influência do anticristo no universo. Existe uma influência demoníaca que é invisível e que não é uma batalha externa que a gente não está enxergando e a gente não percebe dentro do nosso cotidiano quais são as influências do anticristo na sociedade, em que essa batalha eu preciso sair da minha casa e vencer todos os dias. Todos os dias. Então Paulo, ele trata das armaduras espirituais, ele escreve aos Efésios, revestivos da armadura, mas quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre revestivos do caráter e da santidade de Cristo. Ah, não é só ter o capacete da salvação, Daniel, para me ter a salvação. Não, ele está dizendo, vocês precisam se revestir desse caráter de Cristo. Aquela armadura é a própria identidade de Deus em nós. Agora, a gente precisa criar e estabelecer conexão com a Trindade, com Deus. Eu vou mudar uma ótica de vocês aqui agora. Eu sempre falo isso, não vou falar onde eu falo, talvez tenha alguém que já foi, mas eu sempre falo da Trindade aqui, certo? O indivíduo que não se relaciona, eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Quando a gente não tem um relacionamento com as pessoas da Trindade, a gente tem uma visão distorcida. E algo fica disfuncional e é onde o intercessor ou o libertador vai precisar identificar. Porque se a humanidade não conhece a Deus, o que acontece com essa sociedade? Ela vai ser influenciada pelo pensamento do anticristo. Quando a gente fala de Deus, ele coloca pelo menos 4 coisas na nossa vida. Primeiro, quando a gente tem relacionamento com a Trindade, a gente tem a nossa identidade, propósito, relacionamento e conforto. Se o intercessor não tem tempo de intimidade, relacionamento com Deus, ele é um intercessor sem identidade, sem relacionamento. Ele é um intercessor que não conhece o seu propósito e ele fica sem conforto. Como a sua identidade é formada, Denis? Com relacionamento com a Trindade. Fazer uma pergunta para vocês aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. Dessas 3 pessoas, por favor, vou fazendo a pergunta e você responde. Dessas 3 pessoas, qual dessas 3 pessoas vocês têm mais facilidade de se relacionar com elas? Por quê? Estou perguntando, gente. Vai, me ajuda aí.
Hã? Pode falar. Beleza, então você tem mais facilidade de se relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Outra pessoa. Quem tem dificuldade de se relacionar com Deus? Hã? Bota lá pra ela lá, Relacionar com Deus. Pelo seguinte, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só. Para mim significa a mesma coisa. Se eu orar com o Espírito Santo de ajuda, conversar a Deus, a gente fala no mistério ao mesmo tempo. Então a gente pede para Deus, a gente está orando a Deus, a gente pede em nome de Jesus. Aí a gente agradece a Deus na mesma três pessoas. Eu, no meu ver, a mesma coisa, Jesus é a mesma coisa. Ó, boa, interessante o que ela falou. Deus é um só, amém? Todos concordam com isso? Mas ele tem uma característica de três, o quê? Eles são diferentes. Sim ou não? São diferentes no modo de agir. Tem característica diferente e funções o que diferentes, mas é um Deus só. Por que eu estou falando que a gente precisa aprender a se relacionar com a Trindade? Porque, irmã Margarida, a gente tem facilidade de se relacionar com o Espírito Santo. Beleza? Com o Espírito Santo a gente se relacionar bem. Mas quando o indivíduo ele tem uma experiência familiar negativa com um pai, durante a infância, o que ele transfere para Deus nessa experiência negativa? Hã? Ele o quê? Ele transfere o quê? Rejeição. E aí a gente se relaciona com o Espírito Santo, mas tem dificuldade de chamar Deus de Pai. Você está pegando a visão? Então o intercessor ele precisa criar uma conexão com a Trindade, porque através da Trindade todos os relacionamentos disfuncionais que nós tivemos aqui na terra será sarado. Então o intercessor ele tem que buscar intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Beleza, o que o Pai traz da terra? Hã? O que o Pai faz para o Filho na terra? Vamos lá, o que o Pai faz com o Filho na terra? Hã? Hã? Não, fala para mim, qual é a característica do Pai? Hã? Prover. Quando a gente vê o Pai, a gente vê o quê? Sustento, sim ou não? Provisão. Provisão está ligada em que área do seu ser? Se o homem é, eu acredito que é tricotomista. Ou seja, nós somos chamados por corpo, alma e espírito. Beleza. Se é o Pai que sustenta, traz o mantimento, tem essa responsabilidade, ele está tocando em que área do seu ser? Hã? Do seu corpo. Então veja como se a gente não trazer cura nas três esferas da nossa alma pelo relacionamento da Trindade, o intercessor vai estar fragilizado, porque ele só se relaciona com o Espírito Santo, mas não enxerga Deus como Pai. O filho, que é o irmão mais velho, segundo o escritor aos Hebreus, beleza? A alma é o quê? A sede das nossas, aonde acontecem as relações humanas. E aí, para quem deseja ser um intercessor, vai ter que buscar uma conexão muito forte na Trindade, para identificar sua identidade, o seu propósito, relacionamento em conforto em. Se você não tiver uma vida bem resolvida, você se torna frágil no campo de batalha. Você não vai conseguir vencer o pecado. Beleza? Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, certo? Como é que acontecem as nossas relações aqui na terra? Hã? Nós nos relacionamos e aí a gente tem nível de amizade, companheirismo, não é? A gente tem essas interações. Então, o Pai,
ele traz sustento para o corpo, o filho trabalha nas relações, ou seja, nessa questão de buscar amizades. Agora, qual é o grande problema? Se você aqui na terra não consegue se relacionar com os seus irmãos, você tem dificuldade de relacionamento nas suas amizades, e aí é onde acontece o processo de libertação. Você vai ter que olhar para dentro de você mesmo, e ao final de cada encontro a gente vai fazer uma ativação profética aqui, amém? Onde nós vamos olhar para dentro de nós e o que precisa ser liberto em nós através da Trindade, certo? Se você tem dificuldade de relacionamento, você precisa olhar para dentro de você. E como está o seu relacionamento com a Trindade? Porque se você teve uma amizade, um rompimento de amizade, o que você faz? Se isola, sim ou não? Você tem dificuldade, Hélio, de achar Jesus como seu amigo, cara. Por que as pessoas têm dificuldade Danilo, de entender que Jesus Cristo é seu amigo? Ele te chamou de amigo, mas você tem dificuldade de entender Jesus como amigo, porque as suas relações humanas aqui na terra, as suas experiências foram ruins, péssimas. E aí, você transfere isso, não consegue chamar Jesus de amigo. Você até se relaciona com o Espírito Santo, mas não consegue fortemente chamar ele de amigo. E aí, sabe o que acontece? Por que as pessoas não querem se relacionar mais? Porque uma amizade exerceu controle sobre uma outra, exerce manipulação, Daniel, e ela acha que quando vai aceitar o Evangelho, Jesus Cristo vai querer controlar a vida delas. Percebe a distorção que acontece dentro da mente? Nós estamos trabalhando no campo da batalha na mente. Aqui, ó. Você, como intercessor, precisa entender que Jesus é teu amigo e o teu mediador. Se o intercessor não tiver essa convicção, ele vai sofrer de carência, ele não vai se relacionar com as outras pessoas. Pastor, o que eu tenho que fazer hoje? Você tem que olhar para dentro de você mesmo e verificar por que você não consegue se relacionar aqui na terra. Porque as suas experiências foram de pessoas que controlaram, manipularam, e você não consegue enxergar Jesus Cristo como seu amigo e mediador diante de Deus. E cria-se uma mentira e um modelo mental, onde Satanás trabalha o quê? Aqui, ó, em uma mentira. Vamos lá, forma prática. Como aquele que está trabalhando no processo de intercessão está com uma pessoa, vai poder ser alguém que vai levar essa pessoa à libertação sem identificar, Luciana, qual é a causa raiz? Você está entendendo? Aí a gente ora, a gente se cansa, mas não vai acontecer nada, porque na verdade ela teve uma experiência ruim durante a sua infância, adolescência e adulta, transferiu isso, e aí o intercessor tem que fazer o quê? Ó, Trindade, aquele relacionamento que você teve de amizade ruim, em que só se relacionava com você por interesse, e você aceitou esse relacionamento apenas por uma crise de identidade, e aí você tem uma crise de identidade, Daniel, se relaciona, você tem a crise de identidade, você entra num ciclo de amizade porque você foi aceito, e aí você busca a aprovação das outras pessoas, porque você não tem uma identidade formada na Trindade, buscou, se frustrou, e aí você se isolou. O que a gente tem que fazer como um processo de intercessão? É dizer para essa pessoa assim: você tem um amigo real, que não se relaciona com você, Luciana, por interesse. Ele decidiu se relacionar com você por aquilo que você é na sua essência. Você tem que conduzir essa pessoa até a Trindade para que ela possa ser liberta de todas as mentiras que Satanás colocou na sua mentalidade. É impossível alguém ser um intercessor se não conhecer o papel da Trindade. A batalha espiritual, Wagner,
Wagner, só é vencida quando a gente conhece as três pessoas da Trindade. Então vamos lá, recapitulando, anota no teu papel aí. Corpo. Cara, eu ia até botar aqui para anotar, Wilson, mas eu não sei qual o software aqui que faz para anotar, Wilson. Se puder botar aqui para mim, que aí eu vou escrevendo, a galera vai acompanhando. Vamos lá. Você vai botar aí agora o papel da Trindade aí, ó. Vou correlacionar para você, tá? Corpo, no corpo a gente tem provisão, proteção, a gente tem identidade e valor. Conseguiu? A gente tem identidade e valor, certo? No corpo, quem está trabalhando para edificação, repita comigo, o Pai. Então você precisa aceitar esse relacionamento com o Pai que protege, que é o provedor. E se você tem problema com o seu pai lá, no passado ou no presente de agora, o que a gente precisa fazer? Revisitar essa memória, pegar essa mentira e trocar por uma verdade bíblica. Pegou essa visão? Vocês pegaram essa visão? Então, quem teve dificuldade de relacionamento com o pai, tem que ir lá, revisitar a memória, pegar essa mentira e trocar por uma verdade de Deus. E aí o pai trabalha na edificação do corpo. Vamos lá, bota aí, ó. Aí tu bota embaixo. Alma. A alma são a sede das nossas emoções, onde nós temos as nossas interações humanas, as nossas relações humanas, amizade, companheirismo, tudo está acontecendo no processo da alma, beleza? E aí, o Pai, o Filho, e aí Hebreus, deixa eu ver o versículo aqui, ó. Em Hebreus diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, mais ou menos assim, e tornou-se irmãos de nós. Por que Jesus Cristo, ele virou o irmão mais velho? Porque ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele foi como nós, ele foi como um homem. E nas relações de Jesus Cristo, no processo de amizade, aí ele trabalha nessas relações. Uma vez que o intercessor tem um relacionamento com Cristo de amizade, tu acha que ele vai sofrer de carência por conta de uma pessoa que não quer falar com ele? Deixa eu só trazer uma ressalva aqui. Intercessor, agora eu vou falar de ministério aqui de intercessor. O intercessor, irmão, tem que ter uma identidade muito bem formada. Porque se ele se ofende com coisas que as pessoas falam dele por coisas tão pequenas, como é que ele vai enfrentar uma batalha espiritual? Sem saber quem ele era em Deus, de fato. Então, fundamento, você precisa sair desse ambiente aqui sem querer buscar a aprovação de ninguém. E detalhe, o intercessor, ele não se relaciona com as pessoas porque elas são boas com você ou são ruins. Jesus Cristo não escolheu. Jesus Cristo não escolheu, vou me relacionar com essas pessoas que são boas aqui. Não, com essas daqui eu não falo. No ministério de intercessão não acontece isso. O ministério de intercessão é pegar essa pessoa, levar essas pessoas à Trindade para que elas possam ser libertas de todas as mentiras de Satanás. Então a gente não vai pela cara de alguém. Eu vejo, cara, dentro da igreja. Tu acha que o pastor não vê? Uma das coisas que eu repudio com veemência, são panelas que fazem acepção de pessoas. Eu repudio, porque esse não é o pensamento de Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo, ele
Ele não escolheu as pessoas para se relacionar, ele decidiu, eu me relaciono com todos vocês, eu estou ofertando o direito de vocês não quererem se relacionar comigo. Eu entendo, irmão, e é super normal a gente ter maiores afinidades com alguém, mas a partir do momento, quem caminha comigo sabe, se a gente está sentado na mesa, e está comendo picanha, quem está do lado vai comer picanha. Mas tem muita gente que espera o irmão sair para botar o melhor na mesa. Não faça isso, irmão. Jesus Cristo botou Judas na mesa para comer com ele. Não faça acepção de pessoa por aquilo que ela tem, pela conta bancária. Não faça. Isso não é um papel de um intercessor. O papel de alguém que quer levar as pessoas a pensarem de forma radical na pessoa de Jesus Cristo. Se você é alguém que faz acepção de pessoas, hoje, Deus está apontando para você de que você tem dificuldade de se relacionar com Jesus Cristo. Eu estou dando o diagnóstico para você do seu problema. Porque Jesus Cristo não teve dificuldade, Gilber, de se relacionar com ninguém. Você precisa criar mais conexão com Jesus Cristo. Se você tem esse pensamento de criar patotas e panela, é porque você está longe da Trindade. É duro, né, irmão? Você vê só, mas olha só, é curador. Por isso que eu estou te falando, não tem como o intercessor ser um intercessor se não se relacionar com a Trindade, porque a Trindade é que vai dar os comportamentos adequados para que a gente possa o quê? Ser alguém liberto. Como eu quero ser libertador, mas eu preciso de libertação? Se você é esse tipo de pessoa, você precisa se relacionar mais com Jesus Cristo, precisa conhecer melhor Ele. Esse é o remédio da sua cura esta manhã. Se você tem dificuldade de relacionamento aqui na terra, você não consegue se relacionar no trabalho, não consegue se relacionar na igreja, o Espírito Santo está falando no seu coração: crie uma conexão com Jesus Cristo, porque Ele é o cara que conseguiu construir relacionamento. Vocês estão entendendo? Como eu conheço? Através das Sagradas Escrituras. Então temos o corpo, a alma, o corpo, o Pai, a alma, Jesus Cristo, que é o irmão mais velho, e nós temos o Espírito Santo. O que o Espírito Santo trabalha em nós? O que ele faz? Alguém falou, vai. Convence. O Espírito Santo, ele orienta, Raquel. Ele trabalha no ensino. E o Espírito Santo, no papel da Trindade, ele é quem? Ele é quem? Ele representa a mãe. Por quê? Porque tinha uma mulher sossegada lá, até descer o Espírito Santo sobre. E quem é que gera na família da terra? A mulher. Então, nós temos a primeira organização, Thomas, que Deus fundamentou, foi a família. Porque já existia uma família no céu, agora ele tem uma família o quê? Na terra. E aí, aonde é que começa todos os problemas familiares? Aonde que começa? Repita comigo, pecado. Aonde tem a primeira família disfuncional? Em Gênesis, capítulo de número 1, verso de número o quê? 26. Onde começa o problema de uma família o quê? Disfuncional. E aí, você vai ter dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo, ou de receber orientação,
Porque a ausência materna durante a sua infância criou experiências o quê? Negativas com você. Alguém para te orientar, para te ensinar e para te consolar. Vocês estão pegando a visão? Para você levar alguém à libertação, vocês vão ter que conduzir essas pessoas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Vocês vão ter que conduzir elas a cada pessoa da Trindade tem o seu papel específico. E quando alguém não cumpre o seu papel, disfuncional. Quem viveu uma família disfuncional, levanta a mão e quer compartilhar. Acho que todo mundo vai levantar a mão, irmão. Hã? Vamos lá, qual a mentira que o teu pai, tua mãe, ou qual a mentira que entrou na sua mente que você pode compartilhar hoje? Quem quer compartilhar? Dá o microfone aí, Romeu, para alguém. Elon, lá. O Guedes está... Vou deixar Elon. Não vi. Graças a paz. 30 anos da minha vida eu vivia com mentiras de Satanás justamente por uma família disfuncional. Palavras que minha mãe lançou sobre minha vida, de que você não prestava, você não valia nada e tal. E eu vivi boa parte da minha vida enterrando os meus pais, porque eu me afastei deles e falava, cara, eles não existiam. No momento que eu comecei a caminhar, que eu firmei a minha identidade em Cristo, eu pude liberar o perdão e entender essas mentiras de Satanás que foram lançadas sobre minha vida. Pode vir, Guedes. Então, eu sempre carreguei, durante um bom tempo da minha vida, o estigma de ter sido gerado num adultério. Porque a minha mãe, ela não era casada com meu pai. E literalmente eu era o filho de adultério. E eu só via meu pai uma vez por semana. Uma vez por semana eu via meu pai na sexta-feira. Acho que a última vez que eu vi meu pai foi numa quarta. Na sexta-feira eu estava enterrando meu pai tinha sido assassinado. Então eu sempre carreguei esse peso. O que você sentia dentro do seu interior? Eu sentia ausência. Ausência? Mas você sentia culpa? Culpa, sentia. Eu não entendia na verdade eu não compreendia essa questão do meu pai não ser casado com a minha mãe. Para mim nós éramos uma família. Eu só fui entender que a gente era uma família disfuncional muito tempo depois. E eu me lembro que eu falava assim, eu sou filho de um adultério. Aí um pastor falou assim, não, irmão, você não é filho de um adultério, não. Depois que você for resgatado, ele sentou comigo, conversou comigo. E aí eu consegui entender, tanto que eu busco, até hoje, ser o pai que eu não fui, que eu não tive com as minhas filhas. Então, sempre eu tento estar perto porque eu via meu pai uma vez por semana. E você fala uma coisa, a gente transfere essa falta de relacionamento que a gente não teve do pai. Eu via meu pai uma vez por semana. Então, relacionamento com Deus é muito difícil. Estou sendo sincero. Assim. Você fala com Jesus, com o Espírito Santo, mas com Deus é uma coisa mais difícil. Aí que você tem que fazer, buscar conexão com o Pai. Porque você viveu muito tempo sem longe dele. Vocês estão pegando a visão, gente, do que? Vou fazer a pergunta agora para os intercessores aqui agora. Olha só que interessante. Quando alguém está em um estágio de libertação, o que a gente precisa? A gente precisa identificar qual é o problema. E o problema ele tem 3 fontes. Hã? Não. Vamos lá. Primeiro, anote isso aí que eu vou falar. Pega essa visão aí. Quando alguém precisa de libertação, existem pelo menos 3 coisas que a gente vai poder identificar o problema. Primeira coisa, bota assim, mentiras. Tá? Quando eu falo mentiras, tá? Uma observação, não é aquela mentira falada, o que o cara é mentiroso. É quais as mentiras estão na mentalidade dela, tá ok? É como o Elon falou lá. Ele tinha um pulsão de mentira que só estava na mente dele e acabou. Esse é o primeiro. A gente tem que identificar quais são as mentiras. Segundo, a gente precisa identificar quais são as feridas
dela, os traumas dela. Eu estou dando uma receita de bolo para vocês que são intercessores agora. Por que eu começo falando da Trindade? Porque a Trindade é uma família perfeita. O pai que protege, proteção, certo? Ele vai cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação. O irmão mais velho que vai cuidar da nossa alma, ou seja, ele vai nos ensinar a ter relacionamento com Jesus Cristo a nível de amizade e mediador. E o Espírito Santo, que é a nossa mãe, que nos ensina, que orienta, que administra e traz conforto para a gente, certo? Então a Trindade, ela vai te dar o caminho. O que a gente precisa identificar? Primeiro, se esse cara está com uma mentira, se essa mentira ela foi provocada por causa de uma ferida da alma, certo? Porque olha o que o Guedes falou. Ele criou uma mentira na mente dele, só estava na mente dele que ele era filho, fruto de um adulto. Só que a Bíblia diz que o Senhor já conhece ele antes da fundação do mundo. Você está entendendo? Se ele não tiver fundamento na palavra de Deus para saber que ele tem uma identidade, um propósito, um relacionamento com o Pai e um conforto, se ele não tiver esses 4 fundamentos, a sua vida ela fica sem propósito. E aí você terceirizou a sua felicidade à família disfuncional aqui da terra. Então, o intercessor ele precisa identificar quais a mentira, qual é as feridas e se esse indivíduo tem uma mentalidade profana. Porque tem gente que não é ferida não, irmão. O cara tem uma mente profana, literalmente. Está enraizado no caráter do cara. Você tem que identificar isso. Beleza? Pode. Então, gente, eu vou compartilhar aqui também uma coisa rápida aqui. Eu vim de uma família muito disfuncional. A minha mãe ela foi violentada quando ela era adolescente e eu não tive pai, não conheço meu pai e fui criado por um padrasto que me batia muito. Eu era espancado praticamente. Quem viveu os anos 80 aí sabe do que eu estou falando. E eu sofri um trauma na minha infância quando eu tinha 8 anos de idade. Meus pais não acreditaram em mim e isso me fez desacreditar de servir a Deus, de estar buscando assim pessoas. E eu vivi a minha vida do jeito que eu vivi. E eu acho que isso que o Gandra está falando, assim, eu vivi praticamente tudo isso e eu acho que é um papel importante para o intercessor, para compartilhar isso para o intercessor entender. Eu fui envolvido com o espiritismo mais de 15 anos da minha vida e eu cheguei aqui na igreja, quem participou e quem viu o meu processo aí sabe o que é que eu passei, entendeu? Eu cheguei possesso por demônios e hoje... E uma coisa que eu acho muito importante para o intercessor, o pós, é o discipulado, é o acompanhar, porque tiveram pessoas que me acompanharam, que me ajudaram a curar minhas feridas e hoje eu sou grato aos meus discipuladores, às pessoas que caminharam comigo, que me ensinaram, que me bateram, que me quebraram. E assim, eu acho que para o intercessor é muito importante, além de expulsar o demônio, que aquilo ali é só a consequência, não é o principal, é acompanhar, é saber tratar essa pessoa depois, entendeu? Porque não adianta nada. A palavra até fala lá em Mateus, né, que o demônio ele rodeia a terra, e ele volta, ele vê a casa limpa, ele volta pro hospedeiro. Então, assim, eu acho que o mais importante, além de estar ali fazendo o ato de libertação, é o pós, é o acompanhar depois disso. Que é isso que traz a libertação para a pessoa. É o que acontece. Na verdade, aquilo ali não é a libertação. É apenas parte do processo de libertação. E a gente precisa entender isso. Então, a gente tem aqui as mentiras, a gente tem que identificar quais são as mentiras, quais são as feridas, e se o cara tem uma mentalidade, quando eu falo homem e a mulher, se ela tem uma mentalidade o quê? Profana. Beleza? E o intercessor, ele vai ter que buscar esse entendimento só com o conhecimento da revelação da Trindade de Deus. Vocês estão entendendo? O fundamento é sempre o Deus Trino. Tu tá entendendo, Ara? Porque a partir do momento em que você cria-se um paralelo, o que acontece? Se as suas necessidades emocionais, sentimental, não forem supridas pela a sua família ou pelos seus entes mais próximos, o que vai desenvolver dentro da sua mentalidade? As mentiras. As mentiras, elas vão sendo criadas.
Então, eu estou dando a percepção para vocês que estão querendo entrar no ministério de intercessão, é o seguinte, é um caminho. Primeiro, você precisa conhecer a Trindade. Segundo, você vai ter que ter um processo de autolibertação. E quando eu falo de autolibertação, não estou falando dos demônios, não. Estou falando das mentiras que vêm na nossa mente. Você está entendendo? Porque as mentiras, elas vêm. Ou você aceita ou você rejeita. Quando você não tem isso suprido pelo pai, pela mãe e pelos seus irmãos, a sua mentalidade vai buscar, certo? Um processo de aceitação. E aí você vai buscar o quê? As mentiras. Isso pode canalizar. Beleza, pessoal? Então, é isso que provoca uma família que é disfuncional, de fato. E aí, se a gente não tiver isso muito fundamentado sobre Jesus como um amigo e mediador, a gente nunca vai acessar a eternidade. Apocalipse, capítulo de número 3, verso 20. Alguém pode ler para mim? Apocalipse 3, 20. Minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta. Então a primeira coisa que o intercessor tem que fazer é o quê? Remover os obstáculos para conhecer a Trindade. Quais são os obstáculos, meu? Eu já dei para vocês vários obstáculos aqui. O Guedes acabou de confessar que ele tem dificuldade de se relacionar com Deus como pai. Isso é um obstáculo. Você está pegando a visão? Se você não ter uma conexão forte com a Trindade, você nunca vai entrar num processo de identidade, propósito, relacionamento e conforto. Repita comigo: identidade, propósito, relacionamento e conforto. Só existe segurança com as pessoas da Trindade. Se a sociedade conhecer a Deus, ela terá identidade, propósito, relacionamento e ela vai parar de buscar aceitação. Vocês estão pegando essa visão? Isso é prática. Isso é prática. Pastor, como é que eu posso descobrir essas verdades? Primeiro, anote aí, como eu faço para aplicar isso na minha vida cotidiana? Primeiro você precisa identificar, irmão. Em como o Guedes falou. Ele identificou. Eu tenho dificuldade de se relacionar como pai. Identificação. O que o intercessor vai ter que trabalhar com a pessoa com que ele está desenvolvendo ali no processo de libertação em si? Ele vai ter que identificar a causa, o quê? Eu quero que vocês tirem da mente de vocês que é apenas só um processo de expulsar demônio. Eu estou falando de rejeição de todas as mentiras de quê? De Satanás. Por quê? Vou contar um caso para vocês de uma mentira que foi implantada na cabeça de um jovem. Estava no encontro com Deus nosso aqui da comunidade evangélica Efraim. Um dos jovens chegou perto de mim: pastor, posso falar com você em particular? Posso. Carlos, aparentemente a família do cara, aos nossos olhos, não tinha nada, estava tudo bem, Danilo, Ana, tudo tranquilo. Cara, o cara tinha um padrão de família bem legal, ele deveria ter uns 29 ou 30 anos de idade, mas dentro dele tinha uma mentira. O irmão dele nasceu com síndrome de Down, olha só, nasceu com síndrome de Down. Ele chegou para mim: pastor, eu tenho raiva da minha mãe. Vocês querem saber por que ele tinha raiva da mãe dele? Alguém descobriu? Hã? Por que ele tinha raiva da mãe dele? Hã? Porque criou-se uma mentira na mentalidade dele de que a mãe dele amava mais o filho com síndrome de Down do que a ele. E ele não comunicava isso com a mãe dele. Ele nunca tinha comunicado essa ira no coração dele. No encontro ele foi liberto. Quando ele chegou em casa, ele foi
e pedir perdão à mãe dele. Primeira coisa, identificação de todas as mentiras. Segunda, tô dando um passo a passo para vocês aqui, hein? Tá? Passo a passo. Jesus é nosso amigo, Ele é nosso mediador. Então, para a gente receber essa verdade de Deus, a gente precisa identificar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. O processo de libertação só acontece se a gente conduzir esse indivíduo à Trindade. Tá claro isso para vocês? Hã? Porque a Trindade é que tem uma verdade estabelecida. Eu acabei de falar aqui pro Guedes aqui agora. Na cabeça dele era fruto de um adultério. Mas a verdade que Deus estabeleceu para ele é completamente diferente daquilo que estava dentro da mente dele. Vocês estão pegando a visão? Então é sempre isso. Então a gente tem uma identificação, a gente tem a segunda coisa, renúncia. A pessoa precisa renunciar. Se for um pecado, ela vai ter o quê? Renunciar. Ela vai ter que renunciar essa o quê? Mentira. Caráter. Se for uma prática pecaminosa, ela vai ter que criar essa renúncia. Se for uma coisa que está na mente, ela vai ter que renunciar a esse pensamento mentiroso. Quer ver um caso prático? De como eu li o primeiro texto de Romanos, capítulo de número 13, de forma intencional. Porque nós achamos que Paulo está falando sobre batalha espiritual apenas em Efésios, no capítulo 6, sobre a armadura. E a gente acha que é lutar contra o inimigo. Só que em Romanos, ele usa a mesma expressão de armadura para a batalha, mas para vencer o homem, o quê? Interior. Quando você lê Isaías, no capítulo, acho que 56, eu acho, você vê Isaías estabelecendo uma couraça de justiça que Paulo pegou e escreveu Efésios capítulo 6 com base no capítulo de Isaías. A gente desconhece isso. O que o texto está dizendo aí, ô Lourenço, é o seguinte, é que é o Jeová que é poderoso em sua justiça, retidão. Paulo está falando do evangelho, da manifestação da justiça de Deus. O que é a manifestação da justiça de Deus? É cristãos que são coerentes, que agem de forma justa e que têm o seu coração reto diante de... E como eu posso ser reto, manifestar a justiça de Deus aqui na terra? Só conhecendo a Trindade, com profundidade. Vocês estão entendendo? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo que vai nortear para que todas as nossas feridas e a gente possa ser o quê? Curado. E detalhe, a gente precisa identificar, só que você precisa renunciar a essa mentira que está apenas na sua mente. Agora, você precisa ser honesto com você mesmo, porque não adianta. Quer ver só um exemplo? Eu estou editando um vídeo do incêndio da igreja, e eu comecei a ver alguns vídeos que estava salvo lá, né? E aí vem algumas coisas. Uma mentira que Satanás lançou na minha mentalidade. Pô, a igreja pegou fogo, cara. Talvez esse negócio de ser pastor não é para você mesmo, não. Foi uma mentira, Raquel. Isso veio na minha mente. Eu pensei nisso. Eu gastei tempo pensando nisso. Ou eu rejeito, ou eu troco por uma, ou eu renuncio a essa mentira, ou eu aceito. Você identifica e você começa a renunciar, porque as mentiras que estão formadas na nossa mente, elas viram o quê? Uma cultura de procedimento, de atitude, de comportamento. Você passa a acreditar que aquilo é verdade. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, você cria bloqueio para a Trindade entrar. É isso que vocês precisam entender. Você não dá acesso a Deus. Entendeu? Então,
Vou falar como eu faço, tá? Como eu faço. Quando esses pensamentos vêm, você tem duas oportunidades. Você pode anotar em um papel, escrever isso. Para algumas pessoas é mais fácil anotar isso. Não, anoto. Vê esse pensamento. E eu faço uma oração de renúncia. Deus Pai, eu te peço perdão por ter pensado em parar algo que o Senhor já começou há mais de 2000 anos atrás, falando da minha mentalidade. Eu pensei, me perdoa, porque eu fui leviano em querer parar algo que o Senhor começou. E eu rejeito essa mentira e coloco uma verdade. Eu sei que o Senhor dará crescimento a essa igreja. Essa igreja terá muitos filhos, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. Eu acredito nessa verdade. Você pegou essa visão, irmão? Agora, se imagina se eu acreditasse nessa mentira. A gente não estaria aqui. Você percebeu como é que o diabo paralisa? Então, vamos lá. Identificação, renúncia. Eu fiz uma oração aqui, modelo para vocês. Identifiquei, renunciei. Agora eu peço o quê? Perdão. Eu pedi perdão porque o meu pensamento era uma ofensa contra quem? Porque essa obra é de quem? Eu achava que ela é minha. Entendeu? Nessa mentalidade, nessa mentira, então quer dizer que é tua igreja, então. Nessa mentira é tua. Eu pedi perdão a Deus porque eu cometi só desse pensar, eu já estava ofendendo a Deus num propósito que ele tinha, que é muito maior do que o meu. Certo? Então, identifiquei, beleza. Anota. Pode ser durante o dia, final do dia, os pensamentos que você teve durante o dia, no final do dia, ou pela manhã, não sei, cada um tem um seu jeito de ser. Você vai anotar, isso aqui foi uma mentira, eu quero renunciar. Na sua oração você renuncia. E aí o que você precisa fazer? Identificação, renúncia, peça perdão e você troca. Bota assim, troca. O que significa isso, pastor? Se você identificou, renunciou, pediu perdão, pega essa mentira e troca por uma verdade. E aí você vai buscar na palavra o quê? Essa o quê? Faça isso como exercício diário. Você vai experimentar, irmão, os melhores dias da sua vida, porque Satanás vai bombardear sua mente, mas isso não vai penetrar, porque você está liberto pelo poder da palavra de Deus e pela capacitação dos filhos da Trindade. Agora, a gente precisa reconhecer. Existem mentiras que ainda existem na minha mente que eu preciso renunciar. E que de vez em quando eu lembro nos meus flashes, nas minhas memórias, das minhas experiências que eu tive muito ruins na escola, na minha cadeia familiar, em que fazem com que eu gere algum tipo de comportamento inadequado. Então, pastor, o que eu preciso sair desse encontro aqui? Buscando uma conexão com a Trindade, relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito, vai vir na sua mente alguns flashes de memória em que uma interferência de uma ausência de alguém nesse processo familiar gera um comportamento em você em que você nem perceba, porque você não parou para analisar. Lembra? É o diagnóstico. Você precisa investigar você mesmo. Vocês estão entendendo? Quem é muito competitivo? Muito competitivo. Levanta a mão. Quem é muito competitivo? Competitivo, muito. Quer o diagnóstico? Quem quer o diagnóstico? Característica de alguém competitivo é a ausência de paternidade. Você precisa ser competitivo para ser aceito. Você pode pegar, cara. Eu já vejo de cara, pastor, as pessoas acham assim, o pastor não está vendo. Eu só estou analisando a causa raiz. A libertação só vem quando a gente tem relacionamento com a Trindade, irmão. Ele vai trazer revelação para você, intercessor.
Quando você descobrir, tem um oceano de profundezas. O Pai está querendo revelar aos filhos os segredos do seu coração para que a gente possa ser o libertador sobre a vida de alguém. E aí, no processo de libertação, você já sabe o que vai trabalhar nessa pessoa? Paternidade, jogar paternidade, botar a palavra, injetar paternidade. Vocês estão entendendo? E aí você vê só, quer ver quem é muito vergonhosa? Quem tem muita vergonha, levanta a mão. Vergonha, vergonha. Provavelmente da escola foi exposto num trabalho, alguém falou que você está fazendo tudo errado. Você não sabe falar direito, e aí isso, e aí o que acontece? Cria-se uma coisa chamada o quê? Vergonha. A vergonha provoca o quê? Desconexão. Se você está desconectado com alguém, você está fora da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, que está na esfera de relacionamento. É buscar mais Jesus Cristo. Você percebeu? Crise de identidade. O intercessor precisa ter identidade, propósito, relacionamento e conforto para saber que você tem um mediador entre você e Deus. Agora vamos lá, vamos ler alguns textos bíblicos aqui. A gente precisa também estudar sociologia para entender também os comportamentos humanos, literalmente, tá? Vocês, com muita frequência, vocês sempre me veem ouvir falar que a cultura ocidental, quem já ouviu falar sobre isso? Quem sabe o que é isso? Mas o que significa essa expressão? Cultura ocidental, alguém sabe? Nós temos forte influência aqui na América. A gente tem forte influência da cultura ocidental, que são dos gregos e dos romanos. Por que as pessoas têm dificuldade de se relacionar com Jesus Cristo? Vou explicar por quê. Jesus Cristo tinha um nível de entrega incomparável. Ele entregou a sua vida. Qual é o seu nome, meu querido? Carlos. Ricardo. Jesus Cristo, ele se entregou por inteiro, não por aquilo que você tem a oferecer a ele. Porque ele não se relaciona por interesse. Eu e você nos relacionamos por interesse. A cultura ocidental não ensina, pastor Paulo, ter uma entrega na sua totalidade nas relações de amizade. Por isso que as relações de amizade aqui na América são muito fragilizadas. Não tem lealdade. A lealdade termina até você confrontar a sua amiga ou o seu amigo. Porque tem muita gente que quer ter um amigo para dar tapinha nas costas ou para se fazer de vítima e você abraçar. Vitimazinha. Irmão, isso aqui comigo não cola. Ou você encara a sua realidade para mudar a sua vida, tenha autorresponsabilidade para entender que você é, peça perdão e renuncie a todas as mentiras, porque se fazer de vítima não vai resolver o seu problema. Você não é a vítima, você é um sobrevivente de Deus, que Deus escolheu aqui na terra para cumprir um propósito dele estabelecido aqui nesse lugar. Então tome muito cuidado com as suas amigas, com os seus amigos que buscam você para um relacionamento apenas para se vitimizar. Você não está ajudando essa pessoa, você está prejudicando ela. Você só ajuda ela quando ela tem um conhecimento da pessoa, do Pai, do Filho, do Espírito. É balela. Você estou ajudando o meu amigo, a minha amiga. Você tem que conduzir a Trindade. Intercessor não se faz de vítima. Intercessor tem identidade própria, relacionamento com o Pai, com o Filho, Espírito Santo. É isso. A cultura ocidental, Raiz, o que é a cultura? Os gregos romanos tinham uma cadeia de valor pelos pensamentos filosóficos da sua era. E entregar-se a um relacionamento era um grau de vulnerabilidade muito grande. E ninguém quer se expor. E o que a cultura ocidental vem implantando? E aí, que a Patrícia falou, são as influências do anticristo, que são coisas invisíveis que a gente precisa combater. Eu preciso achar a minha cara metade. Sabe o que a cultura ocidental está dizendo com isso? Isso é da cultura lá dos gregos e dos romanos, pensamentos filosóficos. Você não precisa de nenhuma mudança para entrar em um relacionamento. Eu não quero mudar, o meu jeito é assim, eu nasci assim, vou ficar assim e vou morrer assim. Toda relação de amor envolve sacrifício. Se você ama alguém, vai ter que mudar.
E tem muita gente que fica solteiro porque vai buscar sua cara metade o tempo inteiro, porque acreditou em uma. Não existe cara metade, irmão. A pessoa que está morando contigo é completamente perfeita, diferente de você. Ou você ama e tem uma relação de sacrifício, porque toda relação de amor envolve o quê? Quando você enxerga Cristo, e aí porque Ele teve uma entrega total para você, não por aquilo que você pode oferecer a Ele. Até porque Jesus Cristo não sofre de carência. Quem sofre de carência é eu e você. Mas graças a Deus que essa carência termina hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O amor do Pai já foi suprido na nossa vida. Vocês estão entendendo? Então, quando eu falo a cultura ocidental, é uma cadeia de valores, culturas e pensamentos que influenciam uma sociedade. Quer ver o que a gente precisa combater, que é a batalha espiritual? O cara já casa pensando no divórcio. Cultura o quê? Porque a cultura ocidental diz o seguinte, você vai perder a sua liberdade. Sociologia diz que o perfil da família brasileira tem reduzido apenas para 3 o número de pessoas, ou seja, as pessoas não querem ter mais filhos. Por que não querem ter mais filhos? Porque a cultura ocidental colocou que ter filhos é sinônimo de perder a liberdade, porque ninguém quer se entregar como Cristo se entregou por nós. Se você diz que ama, você precisa se sacrificar. Mas veja como a forte influência de uma cultura cria em nós uma mentalidade completamente diferente do reino de Deus na nossa vida. Então o intercessor, ele precisa entender que nós estamos lutando contra os demônios, sim, mas nós estamos lutando com as influências que nós precisamos o quê? Combater. Que influências são essas, Alice? São as mentiras de Satanás, que vem na nossa. E isso aí, cara, é pastor, não tem pastor, é bispo, é todo mundo que está passando por essa guerra aí. Eu não sou diferente de você, não. Eu falei de uma mentira que veio na minha mente e que eu renunciei. Você percebeu? E se eu não tivesse renunciado ela, Rosa, a gente não estaria aqui. Olha o impacto. É que Satanás quer bloquear a tua vida e você não percebeu, querido. Exato. E como é que eu renuncio? Confessando. Mas eu tenho que confessar, mas eu preciso trocar. É onde o papel do intercessor precisa fazer. É a renovação da mente que Paulo falou. É exatamente isso. Então, se você renunciar e não trocar, não adiantou muita coisa. Entendeu? Você identificou, renunciou, mas não trocou. Você não acreditou na Trindade. Na verdade, estabelecida pela Trindade de Deus. É a renovação do entendimento. Exato. As cadeias que estão te aprisionando e você... Exatamente. Vamos lá. João 15:15. Quem pode ler para mim? Tá aqui, ó. Obrigado. Botaram ali, ó. Vamos lá, vamos ler juntos aqui no 3. 1, 2, 3. Identificou na pessoa que você está trabalhando a libertação, tem dificuldade de relacionamento com um amigo, com amizade, frustração. O que você tem que jogar? Uma verdade. Como Cristo venceu Satanás quando foi desafiado lá no deserto? Com o quê? Não é você, intercessor. É apenas a palavra de Deus que vai provocar a mudança do entendimento. Então Jesus, ele é o nosso amigo. Hebreus, capítulo de número 2, verso de número 17.
Hebreus 2:17, vamos ler. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Semelhante aos irmãos, ele está falando de Jesus Cristo, ou seja, se Jesus Cristo é meu irmão, eu estou nessa família. Se meu irmão na terra e se os meus relacionamentos não forem supridos aqui na terra, o que eu preciso aceitar isso como uma verdade? É uma verdade. Eu tenho um irmão mais velho que cuida de mim, que me protege, que me dá relacionamento. Se você tem dificuldade, vou fazer a pergunta, fique à vontade, responde para si mesmo, se quiser identificar. Quem tem dificuldade de se relacionar com o seu irmão aqui na terra? Quem tem dificuldade de se relacionar com o seu irmão aqui na terra? Ó, tá vendo? Não, pode levantar a mão, hoje é o dia da cura, levanta a mão. Quem tem dificuldade? É a causa raiz, irmão. Se você tem dificuldade de se relacionar com o seu irmão aqui na terra, diagnóstico, melhora o seu comportamento, ou seja, busque mais a presença de Jesus Cristo, os seus ensinamentos, para que haja uma transformação na sua mente. Porque apesar de seu irmão ser bom ou ruim, a gente sempre tem um caminho de perdão para que a gente possa restaurar isso, beleza? Romanos capítulo de número 8, versos 16 e 17, o Ministério do Louvor pode subir, por favor. Romanos 8, 16, 17. Vamos lá, ó. No 3. 1, 2, 3. Pega essa visão, intercessor, acesse agora o reino de Deus, porque como irmão de Jesus Cristo, você tem acesso ao palácio e você pode acessar as coisas que ele acessou. Jesus Cristo não fez milagres aqui na terra para mostrar a Daniel o seu superpoder. Ele fez milagres aqui na terra para dizer para você que você pode ser usado por Deus para realizar os mesmos milagres. Ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, através da pessoa de Jesus Cristo, eu posso acessar a sala do trono. Eu não vou acessar, eu já estou dentro da sala com Ele. Essa é a verdade. Então, a gente precisa assumir isso como uma verdade. Dá para pegar um café para mim aí, ô Cacá? Um cafezinho? Essa é a verdade de Deus sobre a sua vida. Irmãos, eu sei. Se a gente não for para o joelho, se a gente não for para um tempo de relacionamento com alguém, ou com um intercessor, alguém que vai ser alguém, ou um canal para que você possa se abrir com essa dificuldade de se relacionar, construir essa base de confiança, você nunca vai aceitar Jesus Cristo como seu irmão mais velho, você nunca vai acessar as coisas espirituais, você nunca vai acessar essa autoridade, entendeu? Você tem autoridade, você é co-herdeiro com Cristo. Então, só está na nossa mente que Satanás é mais poderoso que Jesus Cristo. Não é. Não existe. A alma do ensino é repetição. Eu sempre falo aqui. Satanás está derrotado. A nossa guerra maior é contra o pecado. Então é por isso que a gente tem que viver uma busca de santidade, uma busca de oração, uma busca pela trindade, de relacionamento com o Pai. Esquece os demônios. Só se relaciona com o Pai. Tenha um ambiente de comunhão com o Pai, busque a Jesus Cristo, pense como Jesus Cristo, veja como Ele age no seu reino. Vou fazer uma pergunta para você, se você estiver num ambiente em que alguém está fazendo uma panela, irmãos, deixa eu te falar agora, ser radical mesmo, se você está num ambiente em que alguém faz uma panela e faz acepção de pessoas, vou fazer uma pergunta para vocês, essa cultura é do reino de Deus? Então quem faz isso compartilha com a cultura que é de Satanás. Você entende? Você não percebe.
A gente age e não percebe. É sutil, é uma influência maligna para roubar o governo de Deus aqui na terra. Mas o reino de Deus está nesse lugar, irmão. Aqui nesse lugar, o reino de Deus está nesse lugar. Cristo é o centro de todas as coisas. A gente precisa pensar como Ele pensa, agir como Ele age. É a cultura do reino. Quem está na cultura do reino? Olha, vamos agora voltando ao início para a gente concluir. Paulo está dizendo, revistam-se da armadura de Deus. Ou seja, significa, ele falou ali que o Efésio estava indo para a batalha? Não, Daniel, ele só falou, só veste a roupa. Por quê? Só o ato de estar vestido já indica para Deus que você está preparado para a batalha. Deus está vendo quem está revestido e quem não está revestido. E quem está revestido dessa armadura está na essência do caráter de Deus, dos pensamentos e os princípios do reino de Deus. Essa é a noite, essa é a manhã em que Deus nos convida, vistam-se dessa armadura, dessa santidade, dessa busca, dessa transformação da sua mentalidade e ficam-se a postos. Nós lutaremos essa batalha. Essa batalha já foi vencida, irmão, há 2000 anos atrás. Satanás já foi vencido, mas nós estamos na nossa batalha contra o pecado todos os dias. Então, todos os dias é um processo diário de libertação. É sobre isso, Thomas. Vestir-se é vestir-se com a cultura do reino de Deus. E todas as vezes que você entra num ambiente, eu sempre falo de ambiência aqui nesse lugar, né? Escuta o que eu estou te falando agora. Todo ambiente que você está inserido. Se eu sou cordeiro com Cristo, se eu sou irmão dele, ele me deu autoridade. Qualquer ambiente que você entrar, passa a fazer a leitura, irmão. Qual é a cultura daquele ambiente? Qual é a influência daquele ambiente? Discirna. Vá para a Trindade. Se for vergonha, desconexão. Entrou no ambiente, a vergonha está exposta. Vá para a mente de Cristo. Jesus Cristo não expõe ninguém à vergonha, né? Ele protege. Se o ambiente é vergonha, ofereça a graça de Deus. Vocês estão pegando a visão, intercessor? Mas você vai ter que identificar por que aquele indivíduo está agindo assim. Se o cara é competitivo demais, paternidade, joga a paternidade nele. Se está com orgulho, coração orgulhoso, você vai jogar humildade. Para toda mentira, há sempre uma verdade. Naquele ambiente você vai só jogando palavra. E a palavra vai alterando o ambiente, como já está alterando aqui, ó, nessa manhã. Tá? Você está percebendo como é que está o ambiente? O ambiente está sendo alterado, a cultura do reino está sendo implantada, irmão. O segredo da batalha espiritual está no seu relacionamento com a Trindade. Pare de se preocupar com o nome de demônio, se preocupe com o nome de Jesus Cristo, com o Pai, com os Filhos, do Espírito Santo. E aí Deus vai começar a discernir. Eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro. E aí qualquer ambiente que você insere, você vai alterando. Aonde teve calúnia, aleluia, defamação, você vai ver a proteção do Espírito Santo de Deus, o consolo, você vai ver a ativação, o ensino. Aonde você não tem habilidade, aleluia, para entrar, o Espírito Santo vai comunicar ensino, discernimento. É isso numa visão estratégica de batalha espiritual, de guerra e de intercessão. Sem o conhecimento da Trindade, irmãos, você vai desprotegido da batalha, porque você está sem a armadura. Vocês pegaram isso? Não adianta falar, olha, eu estou com o capacete da salvação, estou com o escudo da fé, não. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês precisam se revestir com o caráter de Cristo, com a mente de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Porque essa expressão batalha espiritual, ela é comum a vários textos da Bíblia, não foi só em Éfeso. O que Deus está falando é a justiça de Deus sendo manifestada aqui na terra.
Então discerne. Retidão, justiça, misericórdia estão no ambiente, o reino de Deus está chegando. Pastor, como eu faço para identificar esses pensamentos? Lógico, se você tem um pensamento de morte, vou fazer uma pergunta para vocês: esse pensamento provém de Deus ou do diabo? É só submeter o seu pensamento o quê? A palavra de Deus. Vou repetir novamente o exemplo. Eu sou filho de um adultério. Não é. Deus teceu cada um de nós de forma individualizada. Faça assim com essa mocinha assim, ó. Sinta esse DNA seu assim, ó. Sinta assim, ó. Você consegue sentir a sua digital assim, ó? Cada linha dessa o Criador, Ele produziu, irmão. Cara. Só você tem esse DNA, só você tem. Você não é fruto de um erro de Deus, não. Você é um escolhido dEle. Você é amado dEle. É isso que o intercessor é, pegar essa pessoa e levar para a Trindade, irmão. É isso que o intercessor faz. Mas para isso a gente precisa conhecer a Deus, a sua justiça, a sua misericórdia, acessar o trono de Deus na nossa vida. Ele é o nosso mediador. Romanos 8, verso de número 34. Você pode colocar sobre os seus pés? Oh, Espírito. Todo ambiente será alterado pelo poder da palavra de Deus e através da sua vida, irmão. Todo poder será alterado pelo poder da palavra de Deus e através da sua vida. Você vai identificar, você vai renunciar, você vai pedir perdão, aleluia, e você vai trocar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos ler juntos? No 3. 1, 2, 3. Ele está lá, irmão. Ele está do lado de Deus. A mentira que o diabo colocou sobre a sua vida de que ninguém te ama, que você não é amado, que você não aceita, que você não tem ninguém sobre a sua vida, não, isso é uma mentira. Ele está ao lado de Deus. Se existe alguma coisa que te afaste dos irmãos da igreja, se existe alguma coisa que te afaste dos seus irmãos aqui da terra, se você tem dificuldade de se relacionar, o diagnóstico foi dado. Você não está enxergando Jesus como seu verdadeiro amigo. Resolve seu problema com todos eles. Cristo é seu verdadeiro amigo. Não crie desconexão. Se você acha difícil se conectar com pessoas da mesma idade que você tem, hoje é noite de você trazer a memória. Qual é a memória? O que criou essa dificuldade? Qual foi o bloqueio que te impede? Que te impede? Qual é a crença que está na sua mente, que veio da infância, da sua adolescência, da sua juventude? Qual é a crença que está na sua mente que te impede de identificar Deus como pai, o filho como seu irmão mais velho e o Espírito como a mãe? Qual é a crença? O que veio lá da sua infância? Agora é com você. Agora nós vamos fazer uma ativação. Queria que você fechasse os teus olhos. Apague as luzes para mim, por favor. Agora nós vamos identificar. Primeiro passo que o intercessor precisa fazer e identificar.
Identifica agora, em nome de Jesus. O louvor pode subir, só o instrumental pode subir um pouco o som. Identifica o que precisa de libertação hoje na sua vida. Dá só mais um grau aqui para mim no microfone. Identifica. Pastor, eu não consigo me relacionar com os meus amigos. Por quê? Porque lá quando eu era jovem, um amigo me traiu. Uma amiga me traiu. Um irmão da igreja me traiu. Eu não consigo me entregar mais. Porque não existe amizade verdadeira. É a mentira que está na tua mente. Não existe pessoas mais leais. É a mentira que está na sua mente. Jesus Cristo é o seu amigo leal. Jesus Cristo é seu amigo verdadeiro. Pastor, se relacionaram comigo apenas por interesse. E eu não consigo mais ofertar na vida de alguém. Eu não consigo mais abençoar a vida de alguém. Você precisa de cura, irmão. Pastor, eu ajudei muitas pessoas e as pessoas foram ingratas. O pensamento que vem na tua mente é uma mentira de Satanás. Não ajude mais ninguém, porque as pessoas não merecem a sua ajuda. Só que a Bíblia diz que os filhos de Deus são a justiça de Deus e a misericórdia aqui na terra para ofertar àqueles que precisam. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Aceite, troque essa mentira por uma verdade de Deus. Pastor, eu não me dedico mais da igreja, eu não busco mais a igreja, porque a igreja só tem os seus interesses pessoais, porque os pastores querem os seus interesses pessoais. Uma mentira de Satanás para parar a sua vida, para bloquear a sua vida. Troque por uma verdade bíblica de Deus. É o reino de Deus que está sendo estabelecido através da sua vida. Para toda mentira há sempre uma verdade. Identifica agora, irmão, identifica agora. Fecha os teus olhos, faça você o seu diagnóstico. Faça você o seu diagnóstico. Identifica agora. Identificou. Agora começa a renunciar em nome de Jesus. Começa a renunciar essas mentiras. Diga: Senhor Jesus, eu renuncio todas as mentiras da minha mente. Senhor Jesus, eu renuncio todo pensamento de morte. Senhor Jesus, eu renuncio da minha vida a ausência de paternidade. Eu não sou órfão, eu tenho pai. Renuncia, renuncia. Senhor Espírito Santo, aleluia, o Senhor me dá a direção. A minha mãe, ela não teve essa oportunidade, ela me abandonou, mas eu peço perdão a ela. Comece a liberar agora, comece a renunciar agora, comece a renunciar agora e comece a trocar pelas verdades de Deus, pelas verdades de Deus, pelas verdades.